Queridos amigos, cá estamos nós para mais um vídeo. Hoje temos o prazer e a honra de contar com a Isabel. Olá, Isabel, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Diogo. Vamos falar de eclipses, que é um assunto muito interessante e se calhar não há assim tanto conhecimento e conteúdo sobre eclipses. E a Isabel vai ter o gosto, vai-nos partilhar algumas noções muito interessantes e ainda vai trazer três exemplos, pode ser com um quarto, mas três exemplos espantosos da força, da importância, não é, mesmo da importância que os eclipses têm nos mapas astrológicos. É isso, Isabel? Espero que sim, sim, sim. É Tenho a isso, certeza que Diogo. sim. Deixa-me só perguntar isso, Isabel. Se quisermos fazer três ou quatro pontos que sejam muito marcantes para si na sua vida com a astrologia, quais é que se destacaria neste percurso? O meu contacto com a astrologia não foi assim tão comum. É um bocadinho sui generis, porque eu só contactei com a astrologia já depois dos 40. Já Uau! na altura da meia-idade, sim, sim. Não sou aquela história do típico adolescente que sempre foi fascinado pela astrologia e tudo mais. Eu sempre fui fascinada pelas estrelas e pela astronomia, ok? Mas sempre pela componente científica. Sempre fui muito científica e muito. Aliás, a minha formação é de engenharia. Até que chegou uma altura da minha vida, e sempre fui muito curiosa, sempre explorei muita coisa, até que chegou uma altura que caí na astrologia, como caí em muitas coisas. E um dia caí na astrologia e nunca mais saí da astrologia. A questão é essa. E primeiro, isto foi por volta de 2009, 2008, 2009. E comecei a estudar por conta própria, como sempre fiz para todas as outras coisas, para reikis e etc. Não é? Nessa altura andava a explorar esse tipo de conhecimentos. E chegou para aí a 2012 e eu estava completamente perdida, não é? Porque tinha comprado imensos livros e estava completamente baralhada. E então pensei assim: não, Isabel, tens que ir aprender com alguém. Tens que arranjar um professor porque não consegues aprender sozinha, não é? E foi aí em 2013, em janeiro de 2013, que eu entrei, comecei a estudar no CEIA com o João Medeiros. Boa. Portanto, foi a prima, pronto, foi a minha primeira escola e fiz durante 2013 e 2014 os módulos todos. Portanto, era uma escola que me convinha a mim. Eu tive a fazer várias pesquisas, mas era uma escola que funcionava por módulos ao fim de semana, uma vez por mês. Portanto, era conseguia Claro. conciliar com a minha atividade profissional. E pronto, e foi assim que eu fui enveredando no mundo da astrologia. E a partir daí nunca mais parei. Nunca mais parei, fui estudando também com outros professores estrangeiros, com professores brasileiros e com professores americanos e com professores ingleses, e pronto, já passaram 10 anos, e, e pronto, fui diversificando o meu foco. Agora, ultimamente, já estou mais dedicada à componente tradicional, mas pronto, é muito abrangente, muito Claro, abrangente. integrando vários conceitos de várias áreas diferentes da astrologia. Portanto, não comprei os fascículos, nada disso. Não É foi. outra história, é outra história, pronto. É muito interessante que nós já tivemos aqui o gosto de ter a Patrícia e Sim, também tem uma sim, história que me chegou à astrologia um pouco mais tarde, não é? Nesta faixa dos 40 que chegou até à astrologia, também mais, também não largou mais e continuou e a partir daí continuou a estudar. É muito interessante perceber que os caminhos são diferentes, mas quando a astrologia chega à sim, vida, fica, né? É para ficar normalmente. é. É fascinante. Normalmente é, não é? Pronto, é assim, eu lembro-me do João Medeiros dizer, atenção que isto é como a água tónica, vai ser, não é? Primeiro estranha-se e depois entranha. E pronto, é assim, ou nós vamos, pronto, vamos por curiosidade e realmente gostamos e ficamos agarrados, pronto, ou então é mesmo só por curiosidade e pronto. Claro, E vai eu fiquei passando. agarrada, pronto, Ficou confesso, mesmo fiquei agarrado à agarrada. astrologia. E uma dessas áreas de interesse da Isabela foi eclipses, não é? Que teve que Sim, estudar, aprofundar.
E se calhar vamos começando por aí, Isabel. Podes falar assim um pouco geral do que é que são os eclipses, os conceitos mais genéricos deste símbolo, deste evento tão importante para a astrologia? Lá está, pronto. Como fenómeno cosmológico, não é? Astronómico, sempre me fascinou a questão dos eclipses, assim como a parte das estrelas e as constelações, que é uma área que eu também estudo, que é as estrelas fixas. Os eclipses sempre me fascinaram e não se fala praticamente nada na astrologia que nós aprendemos, digamos, nas escolas que nós estudamos normalmente, não é? Porque nós estudamos a astrologia, digamos, contemporânea ou Sim. moderna. E estes conceitos são mais, vêm mais da astrologia tradicional. E eu sempre procurei saber mais sobre os eclipses. E, e sempre me fascinou qual seriam os impactos e o que é que se estudava antigamente, o que é que os antigos pensariam sobre os eclipses, porque temos sempre aquele mito, não é? Ainda hoje, que os eclipses nos trazem algo de maléfico, não é? E que É. algo de trágico irá acontecer. E porquê, não é? Pronto, e isso levou-me a estudar e a pesquisar, e é interessante porque o estudo dos eclipses vem vem da astrologia mundana, que é a astrologia que estuda o impacto dos planetas, pronto, e das configurações celestes no mundo, portanto, na sociedade e na Terra em geral, e depois, em particular, nas natividades, mas muito pouco. As natividades portanto, na antiguidade era só em relação aos reis. Porque só os reis que se tinha a hora do nascimento, não é? Claro. E os reis era quase como se fosse, quase não, era, digamos, plasmados para os reinos, não é? O rei e o reino era como se fosse a mesma entidade, digamos assim. O que acontecia ao rei, acontecia ao reino e vice-versa. Também, portanto, estava um bocadinho misturado. E agora nós conseguimos separar as coisas, ok? Portanto, podemos separar o que é a astrologia mundana e o impacto dos eclipses a nível coletivo e o impacto dos eclipses a nível do Natal. Mas não deixa de ser fascinante, não é? O impacto que têm os eclipses nos reis ou nos governantes das nações, ok? É. E porque isso continua-se a verificar. Portanto, é daí que veio o mito, não é? Se há, por exemplo, um eclipse solar, porque o Sol sempre ressignificou o rei ou quem governa, o Sol é a luz, o Sol é o rei leão, não é? Nós temos sempre aquela imagem, e acho que isso é fácil de perceber, que o Sol é quem governa, não é? Aquela história do o rei Sol, não é? De Exatamente. França, não é? E quando o Sol é ocultado e desaparece, o rei morre. E chegava a haver histórias do rei, de alguma maneira, portanto, o rei ser escondido e alguém se fazer passar pelo rei, porque se conseguia fazer previsões dos eclipses, obviamente, desde há milénios, para o rei não sofrer o eclipse. Claro que o rei sofria o eclipse na mesma, não é? Mas aquela coisa do rei não, Claro, não se não, vê. não tinha o eclipse em cima, porque cair o eclipse solar em cima do rei queria dizer que o rei iria desaparecer. E esse mito, portanto, esse medo, continua nos nossos dias. E claro que não é assim, ok? Pronto. Espetacular, Isabel, porque eu acho que eu subscrevo totalmente o que disse, que esta ideia dá muito mito, há muito medo, normalmente são situações, uma pessoa até, há muitos colegas que têm alguma resistência em falar de eclipses, porque são assuntos que é uma zona cinzenta, parece que ninguém tem bem a certeza, não é confortável falar desses pontos. E Isabel vir hoje falar exatamente disso e perceber é muito importante estudar eclipses, porque através de todos os eclipses, do ponto de vista macro, mas também do ponto de vista das atividades, pode trazer influências, pode trazer informação muito útil, tanto do ponto de vista do nascimento, como do ponto de vista, não é, da evolução, dos trânsitos,
das pessoas. Para mim, eu até tenho uma consulta só de eclipses, porque para mim os eclipses são relógios cósmicos. Ahm, ahm, para quem perceba, quem esteja a ouvir isto e perceba um bocadinho da astrologia, o eclipse não é mais do que, digamos, um relógio dos nodos lunares, ok? Porque os eclipses acompanham os nodos e são relógios ou marcas dos trânsitos dos nodos lunares, retornos ou oposições dos nodos lunares. E isso significam evoluções, ok? Evoluções em termos pessoais. Também vamos agora a falar em termos de natividades. Quando isso acontece, eclipses especiais, não são os eclipses todos os anos, isto não acontece todos os anos, mas quando isto acontece, dá-se um salto de consciência, ok? E nós aprendemos isto para os nodos lunares, mas não ligamos aos eclipses. Como se fossem Mas desassociados. os eclipses acontecem junto aos nodos lunares. Pois lá está, ficou aqui um certo tabu em relação aos eclipses. Há uma série de literatura, inclusive é na kármica, sobre os nodos lunares, não é? Imensa literatura sobre os nodos lunares e eclipses, os eclipses é que se eclipsaram, não é? E são um relógio preciso. Ok? Tenho e pronto, lá está, por isso é que eu pratico a consulta, não é? Porque sei que é infalível. É infalível. Eu acho que vamos começar então por falar do primeiro mapa do Diogo. Sim, Vamos pegar neste sim, mapa para ver então a influência dos eclipses no mapa do sim. Diogo. Pronto, achei fantástico. Pronto, eu cada vez que vejo assim, lá está, este é um exemplo de sucesso, Deixa-me só que é fazer aqui o para contexto. quebrar o mito um bocado. Quem não sabe quem é o Diogo Ribeiro, não é? Se calhar vale a pena explicar aqui sucintamente que foi o miúdo, não é? O rapaz que agora acabou de ganhar a medalha de ouro na natação, não foi? 2 medalhas de ouro. Ele Duas! ganhou Uau! medalhas de ouro, os 50 metros mariposa e os 100 metros mariposa, além das outras medalhas que ele ganhou de prata e de ouro e quebrou os recordes agora nos últimos 6 meses. Ok? Uau! Este rapaz tem 19 anos. Ok? E claro que eu fui ver o mapa dele e consegui a hora de nascimento, portanto tenho o ascendente, porque ele de certeza que teria algo de extraordinário. E segundo o que nós estudamos na astrologia, em termos de desporto, deveria ter um Marte, não é? Que é o planeta da ação e da coragem, e da força e da velocidade, não é? Mais associado, ou o Sol, destacados. Mas vemos que ele tem um Sol em Escorpião, portanto, não é propriamente, embora seja regido por Marte, segundo a tradição, o Escorpião, mas tem um Marte em balança. E isto, para quem saiba a questão das dignidades dos planetas, um Marte em balança está debilitado. Ok? Portanto, este Marte não é um Marte típico de um desportista. Ok? Eu olho para os mapas, como já estou assim, e o que é que eu vejo? Vejo um Sol conjunto a um nodo sul. Quando se vê um Sol conjunto aos nodos, é porque a pessoa nasceu muito perto de um eclipse, seja lunar, seja solar. E então eu vi logo, este rapaz nasceu em dia de eclipse. E tira e queda. Ele nasceu horas antes do eclipse. Okay? O que é que eu sei, o que é que eu estudei, o que é que eu aprendi? Pessoas que nasceram em dias de eclipse têm vidas fora do vulgar. Ok? Não quer dizer que todas sejam campeões olímpicos ou campeões, não é? Mas são pessoas que têm uma vida fora do vulgar. Este rapaz realmente tem uma vida, pelo menos até agora, não é? E pelos vistos vais ter uma vida fora do vulgar.
nasceu num eclipse, numa noite de eclipse lunar, ok? Lua cheia, ou seja, os eclipses lunares acontecem em luas cheias especiais, luas cheias que estão conjuntas aos nodos lunares. Este é, pronto, é a dica ou é a regra. Estão muito perto dos nodos lunares. Luas novas, muito perto dos nodos lunares, resultam em eclipses solares. Okay? Quanto mais perto estiverem dos nodos, mais exato é o eclipse, e então, se estiverem mesmo muito perto, temos os eclipses totais. Okay? Esta é a diferença. Também. Neste caso, este eclipse é total, porque ele está muito perto do nódo lunar. Mas isto tem que ser sempre verificado em termos das tabelas. Portanto, este rapaz nasceu em dia de eclipse. Okay? Claro que ainda fiquei mais curiosa, não é? Claro. Portanto, não pode ser coincidência, não é? Seria coincidência demais, não é? Não pode ser, portanto, nascem com uma energia especial. São pessoas que são extremamente sensíveis às fases da Lua, a todos os eclipses, sejam lunares, sejam solares, e depois aos ciclos dos eclipses. Okay? Aqui no mapa do Diogo, não sei se queres também fazer aqui algum também input. Ok, ok. Por exemplo, este ascendente, isto é a hora que está registada na certidão de nascimento, mas está mesmo no limite de Gêmeos. E eu acho que ele nasceu uns minutos depois, porque ele parece que tem ascendente caranguejo, um signo de água, cá para mim. Cá para mim, não é? Dava mesmo jeito que ele tivesse um ascendente água, não é? Porque tem um sol escorpião em água, não é? E tem o meio do céu em peixes, que é um signo de água, portanto está aqui, faz ali um trígono, se o ascendente estiver em água, então faz ali um trígono quase D'água. perfeito, um grande Exatamente. trígono de água, ok? É um mapa e depois o Sol está na casa 5, a casa do desporto, portanto não é assim tão estranho. Okay? Além Exatamente. do mais, o Sol e a Lua, que aqui no mapa estão, portanto, em Lua cheia, em oposição, estão na zona Touro-Escorpião, onde os eclipses estiveram a ocorrer nos últimos 2 anos. Ok? Pronto, que os eclipses vão rodando conforme os eixos. Ou seja, os eclipses nos últimos 2 anos repetiram o padrão na altura do nascimento dele. E isto não é por acaso, é cíclico. Desde o tempo dos caldeus que se sabe, e eles calculavam, e por isso é que os nodos lunares são calculados, é para prever os eclipses. Porque de 18 em 18 anos, os eclipses repetem um padrão chamado a família Saros. Okay? E ele nasceu no eclipse lunar da família Saros 136. Vou aqui a apontar, pronto. Vale o que vale, mas pronto. Portanto, aos 19 anos, aos 18 anos, esta família Saros repetiu-se. Okay? Que é como quem diz, agora vais subir um sol. Né? Sobes mais um patamar. E se a pessoa tiver foco, tiver objetivo, não é? Que pelos vistos é o que ele tem, não é? Sobe. Okay? Agora, toda a gente sobe também. Mas estas pessoas são especialmente, digamos, galvanizadas por este ciclo. Já vamos ver outro exemplo a seguir. Okay? Estas pessoas que nascem em eclipse. Okay?
Este padrão dos 18, da família Saros, foi estudado extensivamente, principalmente para os eclipses solares, por Bernadette Brady, que é uma astróloga inglesa que se dedicou ao estudo dos eclipses e também das estrelas fixas, mas aqui para os eclipses, e ela estudou o padrão todo dos eclipses do século XX. E o princípio é: os eclipses das famílias seguem o padrão do eclipse original. Portanto, os eclipses, e isto não é astrologia, é astronomia. Os eclipses ou nascem no Polo Norte ou no Polo Sul e vão repetindo o mesmo padrão e vão subindo de 18 em 18 anos, mais ou menos. Depois tem ali uns dias, ok? Claro, dá E certo. eles vão subindo, fazendo o mesmo, digamos, desenho, ok? E isto é a teoria dela, e é o que ela defende. Um livro que ela tem, que é o The Eagle and the Lark, okay? A Águia e o Pardalito. Agora, eu uso este ciclo, sim, mas o que eu mais gosto, há outro ciclo de eclipses, que é o ciclo metónico, que é o ciclo sideral do Sol. Porque o Sol faz um ciclo de 19 anos, retorna, portanto, que é o ciclo dos nodos lunares. Bem, Os nodos lunares retornam à mesma posição, portanto, eles estão aqui, portanto, eles andam para trás, não é? Os nodos lunares têm um movimento retrógrado e eles retornam exatamente à mesma, lá está, o retorno, dá-se o retorno dos nodos lunares 19 anos depois de nós nascermos. Portanto, se nós nascermos em dia de eclipse, quando fizermos 19 anos de idade, temos um eclipse no dia do nosso aniversário, exatamente na mesma posição. é incrível. E foi o que aconteceu ao Diogo, que foi a 5 graus de Touro, oposto ao Sol dele. Ok? Há sempre aqui cerca de 5 graus, eu uso 5 graus de orbe, está bem? Assim, desfadar um pouco, não é? Não vai exatamente no mesmo sítio, mas ali muito próximo do E eclipse de houve, nascimento. foi o que aconteceu em novembro de 2023, um eclipse, assim, houve uma lua cheia a 5 graus de Touro, que era um eclipse total, um eclipse lunar. Uau. Okay? Portanto, este padrão repetiu-se. E isto é tipo uma descarga de energia neste mapa. É como se fosse um renascer de novo. Okay? Há uma mudança, há uma alteração e normalmente é para positivo, não é para negativo, não vai morrer ninguém. E aqui o exemplo do Diogo é paradigmático, é de sucesso. Exatamente. Ok? Pronto. Este é um exemplo que vale a pena reter, Mesmo. porque é um exemplo extraordinário. Extraordinário. Então, só para fazer aqui um apanhado, porque falaste muitas coisas maravilhosas, Isabel, mas para quem não esteja muito dentro deste conceito de eclipse, e se calhar vale a pena focarmos aqui focar 3 ou 4 pontos. Então, primeiro, o ciclo de eclipses, os eclipses vão no seu movimento, não é direto, é retrógrado, né? O movimento dos eclipses, andando normalmente, o movimento normal seria retrógrado, né? Para trás, em direção, no sentido horário, não é? Está no sentido contrário dos Sim, signos. sim, segue o movimento dos nodos lunares. Ok? Exatamente. O ciclo vai se repetindo, o movimento, por exemplo, o Sol, para quem já estudou um bocadinho de astrologia, demora um ano a dar a volta inteira ao zodíaco, não é? A Lua 28 dias, etc, etc, etc. Os eixos dos eclipses, ou nós lunares, demoram então 18 anos, 19 anos a voltar ao seu ponto de partida. Sim, É exatamente isto, não é? Para pessoas que nascem particularmente em cima de um eclipse, elas têm este ciclo, não é? Elas já sabem, 19, 29 anos, 18, 18 anos, vai haver um momento de renascimento, de abertura para uma nova oportunidade, começar na vida sim, delas. E este senhor, nadador maravilhoso, calhou-lhe na rifa acontecer exatamente isto nesta fase, onde ele tem um sucesso bastante
visível, não é exposto para fora. Uhum. É isso mesmo, não é? É mais fácil de fazer contagem para quem nasce em eclipse, porque para as outras pessoas também acontece. Aqui é mais fácil fazer a contagem e é Isso é mais maravilhoso. provável que seja sucesso. É espetacular. E no mapa que já por si tem uma carga ali de cada, como estava a dizer, eu acho que vou só reforçar isso, não é? Cada 5, cada 11, achei que é, não é? Mais para cima, vir para cima do mapa, não é? Trazê-lo do fundo mais do Uhum, mapa, ter mais muitos planetas cá para cima, né? O Urano no uhum, meio do céu, uhum. fazer com o Sol no meio do céu, já se repara que provavelmente não vai ser uma vida regular, não é? Daquela vida standard, já vai ser uma vida que vai rasgar alguma É, diferença, vai ter a reverência, não é? Traz uma ideia muito sim. interessante nesse aspecto, Eu mas gosto muito também dos papagaios, gosto desta configuração, não é? exatamente, tem um papagaio gigante aí no meio do mapa, não é? Visível, muito, muito visível. Mas também é um mapa muito interessante porque se calhar reforça aquela ideia, às vezes quando há mapas, as pessoas dizem, eu quero um mapa cheio de trilhos maravilhosos, porque esses mapas dos trilhos maravilhosos é como a fazer a vida. Mas às vezes este Hum, mapa que tem cheio de aspectos tensos também representa também essa exigência, não é? Que é muito curiosa, que está presente em mapas de pessoas que muitas vezes chegam a lugares de sucesso, ter várias quadraturas, ter várias oposições, ter várias tensões que obrigam então a pessoa a sair da zona de conforto. sim, sim, sim. Tem ali Faz- tem aqui um T-square complicado, não é? Saturno Exatamente. com Vênus, por exemplo, não é? Portanto, está aqui uma coisa. Não, é? Não, Vênus está em sextil, não, mas está aqui um Saturno com. O Sol, não é? Já Está a está um fazer bocadinho quadratura ao afastado, Sol. mas com o Sol. Sim. Exatamente. O Sol com a Lua, não é? Até apesar de ser já com os órbitos maiores, mas sem dúvida que já tem aqui tem alguma exigência no mapa dele. Então não é só rodas, não é dizer que a pessoa que nasceu neste quadramento vai. A vida não vai ser só Sim, rodas, não é bem isto, mas é perceber que são pessoas que nascem com um padrão provavelmente de fazer a diferença, marcar a diferença, ser excepcionais sim. ou extraordinários fora da ordem, sair da ordem, sair daquilo que é comum, não é? Uhum. Faz muito sentido e é maravilhoso. E aqui os eclipses têm uma grande força, então vale a pena estudar os Sim, eclipses, sim, porque, sim, sim, sim. particularmente para este tipo de caso, não achas? Não só reforçando. Sim, sim, é assim, eu aqui, assim, claro que depois podíamos ir ver trânsitos e tudo mais, não é? Mas pronto, eu digo-te, eu aqui basta-me olhar para os eclipses, porque para mim é suficiente de ver o caso de sucesso, ok? Porque se fosse, por exemplo, se puxássemos Plutão, não é? Havia aqui, ele ultimamente teria tido a oposição com Saturno e ele realmente teve um acidente de moto há 3 anos, uma coisa Uau, assim do género, não é? Portanto, ele teve aqui um impedimento, não é? E também Saturno também estava a transitar aqui, portanto, ele teve uma oposição de Saturno, não é? Aqui, quando Saturno exatamente. estava. Mas já estava em Aquário, portanto, podemos ir buscar o Saturno, podemos ir buscar o Plutão, mas eu acho que é esticar a corda. Enquanto Claro, se olharmos para os eclipses, em 2 anos ele andou para aqui, para baixo e para cima, para baixo e para cima, não é? E é muito, muito. Pronto, é tanto Lua como Sol, nodos lunares, portanto, isto mexe no interior, mexe no ego, na exposição social, não é? Na tua visão perante a vida e na visão perante os outros. Pronto, é outra e depois marcante. nos nodos lunares. Que bom, excelente exemplo. Isto é aqueles mesmo para guardar os dados de nascimento, para quando se for falar de eclipses, é aquele caso maravilhoso, não é? Para ver qual é a força dos eclipses e que pode realmente, para uma pessoa que não estuda eclipses, se calhar não conseguia entender porque é que ele teve esta ascensão, não é? Este reconhecimento ou esta elevação É, social. E os eclipses aqui é, são realmente marcantes nesse sentido, não é? é. Vamos ver outro mapinha? Vamos ver outro mapa Bora, maravilhoso? Agora bora, este, toda a gente bora, outro está mais. exemplo, outro exemplo. Toda a gente Este está é um mais lindíssimo favoritado. também. Então, este é assim, este senhor também, se olharmos para este mapa, pronto, é do Donald Trump, e este mapa também é paradigmático porque o Sol deste senhor também está conjunto ao Nó do Norte e está oposto à Lua. E a Lua também está conjunto ao Nó do Sul. O que quer dizer que foi outra pessoa que nasceu
em eclipse lunar. Portanto, estão a ver a parecença com o mapa do Diogo. Este senhor nasceu em 1946, em junho. Por acaso não tenho aqui a data, mas salvo foi dia 6 de junho. E também tem outras coisas muito interessantes. Por exemplo, ele tem aqui uma estrela fixa no ascendente que é Régulos, portanto, muito interessante. Tem um Marte conjunto ao ascendente, é um mapa muito rico, dá para muita matéria numa aula de astrologia. Mas vê-se aqui. E aqui tem uma estrela também muito interessante que é Algol, no meio do céu. Mas pronto, hoje falamos de eclipses. Hoje vamos falar dos eclipses. Portanto, ele tem aqui o Sol e depois tem o Urano aqui junto. Portanto, ele nasceu em dia de eclipse, ok? Mais um exemplo de uma pessoa e depois com Régulos. Régulos é a estrela do coração do Leão, da constelação do Leão, que é uma estrela de realeza. Este homem será, gostando-se ou não da personalidade e da persona, será sempre uma pessoa de destaque e de visibilidade. Este homem não nasceu para estar na sombra. Okay? E nós vemos isto pelo percurso dele. Okay? E vai ter sempre sucesso. Okay? Chegou a presidente dos Estados Unidos. Não é para qualquer um. Okay? E fez o percurso que fez. Mal ou bem, pronto, a gente pode ter a nossa opinião. Okay? Mas não é para qualquer um. Okay? Lá está. A vida fora do vulgar, do comum. Bom? E aqui, mais uma vez, se vê o eclipse. Este aqui foi um eclipse no eixo Vênus, Gêmeos Sagitário. Okay? Foi um eclipse, este é outra família, 129. Pronto, isto porque as famílias são muitas e vai-se dando números. Ok? E ele já vai fazer 78 anos este ano, em junho, portanto já está com uma certa idade, e não está em nenhum ciclo de repetição, ok? Repetiu o Saros dos 18 anos, a família Saros, aos 72, que foi mais ou menos quando ele foi eleito presidente, primeira vez, e há 2 anos repetiu o ciclo metónico, quando fez 76. Ok? Pronto. Só para falarmos em termos... Porque agora os eclipses estão aqui nesta zona, portanto já passaram o eixo Escorpião-Touro, passaram-lhe aqui, que foi nesta zona que ele... que teve agora estes problemas todos em termos de judiciais e tudo mais, e agora estão nesta zona, onde ele não tem, digamos, planetas ou nada, nem planetas, nem ângulos de grande significado. Não tem, não é? Exatamente. Ou seja, em termos de natividades, quando é que os eclipses impactam-nos sempre? Mas quando é que eles são realmente significativos? Quando tocam os ângulos, seja um ascendente, um meio do céu, um descendente ou um fundo do céu, ou quando tocam planetas pessoais, Sol, Lua. Então, neste caso, ainda é mais crítico, nestes que nascem em eclipses, porque depois têm os nodos lunares perto, ok? Regentes do ascendente, planetas que regem o ascendente, e depois depende dos planetas pessoais e das suas ligações. Depois temos que olhar para o mapa com atenção. Casa a casa. E os nodos lunares também. Okay? Claro. Portanto, como os eclipses este ano vão estar aqui nesta zona do mapa do Trump, digamos que uma zona 2 e 8, não é? Aqui nesta zona aqui. É aqui 3,9. Ok. E depois um bocadinho aqui na 2,8. Apanha-lhe aqui o Júpiter.
vai-lhe apanhar aqui o Júpiter dele. E é assim que nós vemos até que ponto é que os eclipses afetam, digamos, as natividades. Este Júpiter, isto para ver até que ponto é que este ano será um ano de mudança, ok? O que é que poderá mudar na vida do Trump? E não é um ano assim de grandes sobressaltos, não é? Porque os eclipses são isso, não é? São alterações, são mudanças. Eu costumo usar uma imagem que é o interruptor. Eu apago e acendo a luz. É como o quadro vai abaixo. De repente o quadro vai abaixo e há aquela confusão, não é? De repente apaga-se a luz e fica tudo assim um bocado confuso, o que é que se passa, não sei. Alguém depois de repente vai ligar o disjuntor, não é? E as coisas já estão, pronto, está tudo ok, não é? Mas as pessoas já estão numa outra posição. Se calhar alguém já, tipo uma festa, não é? Alguém deixou cair um copo ou qualquer coisa. Aquela situação que existia já não volta a existir. Okay? Aquele passado não volta atrás. Também. Apaga e acenda a luz. As coisas estão diferentes. Parece tudo igual, mas estão diferentes. E é isso que é a mudança. Tá bem? Aqui no Trump, eu não sei se ele vai ser eleito. Olhando só para os eclipses, está bem? Porque pronto, depois temos que ver o resto. O que é certo é que este Júpiter não rege, porque ele tem um sol de Gêmeos, mas rege a lua dele. Porque a lua é Sagitário. Okay? Rege-lhe a lua. Pronto, podemos agora olhar. E rege-lhe a casa 8. Eu diria que ele poderá ter um problema de saúde. Pois, Por causa também. Depois temos que ver a idade da pessoa. exatamente. E ele também depois vai ter a nível de trânsitos, não é? Depois vai ter aquela influência toda lá em cima no meio do céu, não é? Vai ter a conjunção Urano-Júpiter lá em cima, ao pé do meio do céu, mesmo ali antes. Aqui, exatamente. Depois Urano chega aqui, Júpiter chega aqui. Não sei. Há aqui uma turbulênciazita, não é? Mesmo nesta exposição que ele tem para o mundo e as pessoas da imagem que ele tem construída. Não tenho assim, pronto, à partida. Porque eu também não estou a ver eu não sei com quem é que ele está a concorrer. Eu só vi, só vi o Trump e vi o Biden, não é? Portanto, eu não conheço o mapa dos outros concorrentes. Às tantas que são só dois, não é? Se forem só eles os dois, alguém vai ter que ganhar, não é? Sim, mas é mais fácil. Mas é um mapa que não é de um vencedor este ano. Excelente. Okay? Não é de um vencedor. Há aqui coisas de mudança, mas esta mudança aqui não é uma mudança de exposição. Claro. Okay? Porque depois nós vemos então que casas é que esta pode afetar, olhando para o Júpiter. Casa 8. Casa 8 é uma casa complicada. Não é? Aqui, casa 5, em termos de governação de um país como os Estados Unidos, não tem grande relevância. Esta Lua é mais ele, não é? Portanto, mais que é um signo interceptado. Em que não é propriamente um mapa que, através do eclipse, nós rapidamente chegaremos à conclusão, não. É provável que o Trump ganhe, realmente é mais complexo, não é? É um mapa com mais complexidade. Só olhando para isto, só para este fator, e aqui temos que ser cautelosos, não é? Porque não podemos só apostar digamos, Claro. numa técnica, não é? Eu agora também não. Lá está, estou a prever uma coisa, agora já estamos a esticar-nos, não é? Isto já não tem a ver com. Temos que ver mais fatores, principalmente depois temos que ver o mapa dos Estados Unidos e tudo mais. Até que ponto é que o impacto da conjuntura e dos Claro. eclipses têm no mapa dos Estados Unidos, da Fundação dos Estados Unidos, nós temos o mapa dos Estados Unidos. O mapa do Trump não é um mapa muito favorável para a eleição este ano. E depois, nos próximos anos, para o ano, ele não vai ter nenhum eclipse que o impacte.
em Então, só para 2025. reforçar, só para quem está mais distraído, não é perceber que quando o Trump foi eleito, tinha havido um eclipse muito interessante, vamos pensar assim, que corroborava um pouco na linha de ele ser eleito. Então, quando ele foi eleito em 2017, salvo erro, tinha acabado de haver um eclipse há relativamente pouco tempo, realmente com uma influência grande também no mapa dele, que provavelmente ele alavancaria ou apontaria nessa direção de ser mais facilmente presidente dos Estados Sim, Unidos. ele foi eleito em 2016, 16. em novembro. E nesse ano, eu tenho aqui, em agosto, houve um eclipse a 26 graus de Aquário. Okay? Boa. 26 graus de Aquário é aqui muito perto do descendente. Ah, Bem? Ou por causa seja, da fortuna. oposição ao ascendente. 26 graus, estão a ver, é oposição a Marte e ao ascendente. Tá bem? Depois, em fevereiro, portanto, eles são, os presidentes são sempre nomeados, é sempre no dia 20 de janeiro, nos Estados Unidos, dia 20 de janeiro, que é um dia giro porque são sempre aquário, não é? Em 2017, 20 de janeiro de 2017 e a 11 de fevereiro de 2017, houve um eclipse lunar a 22 de Leão. 22 de Leão, junto ao Marte dele. Okay? Mesmo aqui junto ao ascendente. E nesse ano também, 2017, 21 de agosto, houve outro também em Leão, a 28 de Leão. Portanto, os eclipses estavam a acontecer em 2016, 17 neste eixo. É. Aquário-Leão. Muito próximo do ascendente, não é? Fazer E quando os eclipses estão a acontecer nos eixos, como eu disse há bocado, nos eixos, ou no Sol, ou na Lua, há mudanças relevantes. Portanto, a mudança que possa haver na Lua pode ser isso, mas ok. Não é suficiente para ter um grau de certeza com confiança. Para dar um não. grau de confiança alto, teria que ter outros Não, porque o enquadramentos. eclipse é em Júpiter, não é na Lua diretamente. Exatamente. Okay? Já é uma Portanto, isto fração é o que daquele estava a NG. acontecer em 2017. Porque depois, quando ele começou a ter aqueles problemas judiciais, os eclipses já estavam a acontecer aqui, no eixo Gêmeos-Sagitário, que foi por volta de 2020. Na Exatamente. altura começou a pandemia. Já ele estava no último ano do mandato. Foi quando depois o Biden foi eleito, que foi eleito em novembro de 2020. E os eclipses aqui foi, em 2019 e 2020, ele levou com os eclipses todos aqui neste eixo, no eixo dele. Então Foi quando ele ativou. repetiu o tal ciclo metónico, aos 76 anos. Ok? Repetiu isto aqui tudo. Excelente, Isabel. Eu acho que do Trump já tivemos uma ideia maravilhosa. Agora vamos ver do parceiro dele, Vamos lá ver o Biden. do Biden, não é? Para perceber então no mapa O do Biden Biden. já está muito velhote, mas pelos vistos ainda está pronto para as curvas. Ainda vamos ouvir mais Biden nos próximos tempos. Então temos aqui um ser que tem um sol em escorpião, não é? O Este é um Biden. mapa danado, o Biden. Ok. O Ele Biden tem um mapa, um nasceu escorpião aqui de casa 12. Este não nasceu em eclipse. Nem toda a gente nasce em eclipse, não é? Este não nasceu em eclipse. Nasceu em 1942, a 20 de novembro, portanto é um escorpião, de muita coisa de escorpião. De Marte, de Mercúrio, de Sol e de Vênus e de depois quase ascendente, mas não é. Okay? É aqui uma grande concentração de escorpião. Ou seja, mais um que esteve a ser bombardeado com os eclipses nos últimos 2 anos. Okay? E não deve ter falhado nenhum, não sei, mas com este, com este stellium brutal não deve ter falhado nenhum, ok? De eclipses.
E a própria E Lua está ainda, em touro, não é? Por isso, quando falhou. ainda por cima tem uma lua em touro. Exatamente. Ainda por cima tem uma lua em touro, portanto é natural que a saúdezinha dele tenha falhado. Nós não damos por isso, mas deve ter falhado. Ele foi eleito em 2020, em novembro, e em novembro, nesse ano, houve eclipses aqui no eixo Sagitário. Aqueles que a gente estava a ver, do Trump. Exatamente. O Trump nasceu em Gêmeos e com a lua Gêmeos em Sagitário. Sagitário, não é? Então ele tem o eixo ascendente-descendente. Também. Portanto, houve aqui um eclipse a 5 de junho, lunar, a 15 de Sagitário, muito perto do Saturno dele. Okay? Rege aqui o fundo do céu, Aquário. Okay? E em 30 de novembro, que é perto das eleições deles, as eleições são em novembro, as eleições são em novembro, a 8 de Gêmeos, ok? Aqui. Ok, mesmo ali perto do Saturno, não é? Outra vez. Entre o Saturno e o Urano, não é? Caiu aqui no meio em cima dos eixos. É. E é oposto, é assim, os eclipses como funcionam sempre do eixo Lua-Sol e é lunar, quer dizer que o Sol era novembro, o Sol estava aqui. O Sol estava em Sagitário e a Lua estava aqui. Por isso é que se diz que é lunar em Gêmeos, porque a Lua estava aqui, mas o Sol estava em Sagitário. Portanto, estamos ali naquele eixo. Exatamente. Também. Muito importante no mapa do Biden. Ou seja, faz sentido que ele tivesse sido eleito. Houve ali uma ativação no mapa dele. Em 30, em novembro de 2020, 30 de novembro de 2020, houve ali um eclipse em cheio no mapa dele, o ascendente-descendente. E ele foi eleito presidente. Ninguém estava à espera que ele fosse eleito. Ok? E isto não tem nada a ver com trânsitos, não estava a acontecer nada no Sagitário, nem nos Gêmeos, nem nada disso. Exatamente. Ok? Se calhar, Isabel, vale a pena recordar que foi quando o Biden, quando o Trump foi eleito, também tinha tido eclipses no eixo ascendente-descendente. Também estava a ser ativada aquela dinâmica ali, que tu acabaste de explicar. E o Biden, quando também foi eleito, também estava a acontecer eclipse no eixo ascendente-descendente. É por isso é que eu duvido agora do Trump. Agora, do Biden, já não duvido tanto, porque vou-vos dizer que o que está a acontecer, ou que irá acontecer agora, porque os eclipses agora estão a rodar para o eixo, portanto, para o eixo Peixes, Virgem-Peixes, e reparem no eixo dele, do meio do céu, fundo do céu. claro, estão-se a aproximar aqui deste ponto tão importante do mapa astrológico. Estão-se a aproximar do eixo dele, Virgem, Peixes, que é o meio do céu, fundo do céu. E ele vai ter, no final deste ano, um eclipse a 25 de Peixes, mesmo aqui. Exatamente. Portanto, o eclipse de 25 é um lunar, portanto, o Sol vai estar aqui em setembro. Também, a Lua cá em baixo. Claro. E para o ano, desculpem, este é sim, 18 de setembro de 2024. E em março de 2025, se ele for eleito presidente, será depois na inauguração, Para tomar 15 posse, dias de alguma depois, mais forma. ou menos. É Exatamente. 23 de Virgem cá em cima. É a Lua Nova. Não, é lunar. É depois a Lua Nova a Lua cheia de peixes vai ser aqui, a Lua Nova de Virgem, aqui, quando o Sol estiver em peixes. Vai ser aqui, a 23 de Virgem. Depois, ainda, em 2025, em setembro, okay, o lunar vai ser aqui a 15 de peixes. Portanto, ele vai ter este eixo ativado 3 vezes. Claro, nos próximos tempos. A partir deste ano de setembro.
Portanto, o mapa do Biden vai ser ativado nestes eixos. E eu, pronto, só olhando, lá está, só olhando para estes dois mapas e pensarmos que são só estes candidatos para as eleições dos Estados Unidos, eu vejo mais provável que seja o Biden a ter, digamos, ganhar um cargo de exposição, ok? Exatamente. E pronto, de liderança. Agora, este ano, o ano passado, desculpa, em 2023, ele teve eclipses, lá está, no eixo Touro-Escorpião, que lhe massacraram muito aqui a Lua. E eu não sei se isto não foi muito complicado para ele a nível de saúde. Pois debilitado de alguma forma. Quando falo disto é por causa da idade. As pessoas não. Pronto, quem esteja a ouvir isto não fique muito preocupada. É por causa da idade. O senhor vai fazer 82 anos. É só por causa disso. Eu acho, E nós temos que ter consideração um bocadinho das, né? exatamente, é Quando muito estamos importante acabar de dizer. né? E quando nós são mudanças, não é? São alterações. Não estou a querer dizer que as pessoas que vai morrer. O que estou a dizer é que isto pode ser um problema, nem que seja um problema de voz, como é touro. Aliás, vê-se na voz dele. Ele tem uma voz meio apagada, Sim, não é? está Fala assim desgastado. meio desgastada. É touro porque é garganta, ok? Qualquer problema que afeta ali aquela lua em touro pode ser apenas de cordas vocais, está bem? Não é nada assim pronto, de matar ninguém, mas é o suficiente para debilitar a pessoa, não é? Portanto, pode ser debilitante. Depois, aqui Escorpião pode ser, por exemplo, agora como aconteceu com o rei Carlos, não é? Coisas de próstata, coisas desse índole, não é? Dos órgãos reprodutores. Portanto, Ora, são pessoas já de uma certa idade. É natural que apareçam coisas desse género, não é? E depois ele tem uma lua na casa 6. a lua dele, acho que aqui pelo menos o mapa dele está na casa 5, ok? Deve ser a casa 5, Ah, sim, não? sim, desculpa, pois, Exatamente. exato. Agora estava a ver mal. Sim, Mas na sim, casa sim. É a 5, lua mas que é mesmo assim. assim, estando em touro, representa então essa dona, não é? Touro representa tudo o que É é verdade. Agora nesta estava a zona. ver que não é nada de casa 6, não é casa 5, sim senhora. Estava a ver Exatamente. mal, sim. Eu acho que tu, Isabel, Não, tocaste um ponto sabes o que é? maravilhoso, que é perceber que o Eu mapa tinha. pertence a um ser humano, não é? O mapa pertence a um É, ser humano que tem idade, tem uma idade, que vai envelhecendo e que naturalmente há não, decorrências desse facto. não. Pois, é a lua rege é a casa 8. Eu estava. Exatamente. É Ok, isso. faz todo sentido, não é? Portanto, é assim uma. Mas pronto, mas ele continua com estes eclipses aqui muito poderosos e são sempre muito positivos estes eclipses aqui. Porque Claro. este eixo é casa-família, é alterações a nível de casa. Isto também pode querer dizer saída da Casa Branca, alterações de residência, Outra questão de não é? residência também seria. Portanto, também pode dizer, olha, vais sair da Casa Branca e agora vais para o campo ou lá para o rancho, não é? Onde quer que seja. Mas são tantos, é tanto eclipse, são 3 eclipses seguidos, epá, não sei. Claro, E mas depois só, eu acho que com a essência hoje nós também percebemos a importância dos eclipses no mapa e a importância dos eclipses mesmo para nós fazermos o nosso perceber que há momentos-chave para abrir certas portas, trabalhar certas áreas, não é? é, é, Ativam certos processos muito importantes. Então aqui o nosso exercício, acho eu, não é perceber quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos, mas perceber que, só para vos mostrar isso, não é? Nós colocámos o mapa do Biden e do Trump e a nível de eclipses, teoricamente o Biden está é mais próximo para o Biden no ciclo de eclipses que nós vamos entrar agora de peixes virgem, do que para o Trump que vai acontecer na casa 2/8, não é? Que entra noutros tipos de energia pelo diferentes. menos, pelo menos vai ter um ano e uns próximos anos mais agitados, digamos. Não vai ser tão pacato, não é? Porque o que Exatamente. acontece é que há sempre alterações na nossa vida, sim. Espetacular. Isabel, vamos ter o último mapa que tu trouxeste? Sim, boa, ainda Vamos temos embora, tempo. só para terminar então assim de uma forma Então sintética. vá.
que eu acho que é um exemplo assim, não é? É um exemplo para fechar em chave de ouro da importância dos eclipses. Ok, ok. Da grande dama, da Rainha Isabel II, que bolas, era quase eterna, não é? Né? É aquela que reinou sem querer reinar, não é? Aquela que não queria e de repente caiu o trono no colo e ela de repente teve que tomar conta do Opa, de pois tanto é que não se poder, né? esperava que ela fosse reinar nela, não, pois ela também não esperava, não é? E depois foi uma Também, rainha quase eterna. A Rainha Isabel II, em família real inglesa é fascinante em termos astrológicos, também te digo. Mas, então de eclipses, também dá um curso de eclipses. Então, mas a Rainha também não nasceu em eclipse, embora tenha muita gente da família que tenha nascido. Mas a rainha, ela faleceu com 98, já nem sei muito bem. Pronto. também não sei Ela, precisar. 90. Bem, ela nasceu em 1926, ok? Não nasceu em eclipse, porque olhamos para aqui, agora se calhar vocês já conseguem ver, o Sol não está Exatamente. perto de nenhum nodo, portanto não é eclipse nenhum, os nodos, mas ela tem os nodos no eixo ascendente-descendente. É de notar. Portanto, cada vez que houver eclipses perto aqui, ela vai Claro. levar com isto. Está bem? Ela tem um mapa muito interessante. Muito, Mesmo. muito, muito interessante. Muito interessante. Tem aqui Capricórnio no ascendente e o regente Capricórnio Saturno cravado lá em cima, no meio do céu. Um Saturno em Escorpião. Não havia como fugir ao reino daquela nação. Não havia. É muito interessante este mapa. Pronto, há aqui muita coisa para explorar. Explorando os eclipses. Quando os eclipses começaram a chegar ao touro, escorpião, eu fui logo ver o mapa dela, que eu lembrava-me do mapa dela. E vi isto cá em cima, não é? E pensei, pronto, é desta que ela não passa. Porque a senhora já tinha mais de 90 anos, não é? 90 e tal anos. É muito difícil. Claro. Agora reparem, ela viveu a vários ciclos saros e metónicos, não é? Ela sobreviveu a imensos. Por isso é que eu digo, atenção que chegamos a uma altura da nossa vida que o corpo já não dá mais, não é? E Exatamente. são essas alterações, são essas passagens e essas subidas, não é? Ela não conseguiria sobreviver àqueles eclipses todos. Como não sobreviveu? Ok? Porque primeiro houve o ciclo dos eclipses caranguejo Capricórnio, que começaram em 2019, 2020. Essa fase, que foi a fase pré-início de pandemia, foi por aqui. E então é como eu costumo dizer, é tiro, pum, 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 pum. Claro. Portanto, a senhora já estava idosa, não é? Depois começou a ter problemas de ossos, não é? Dos joelhos, e não sei o quê, Capricórnio, Saturno, quer dizer, ela já devia estar toda, não é? Claro. Costas. Não é? Aquilo, ela teve aqui imensos eclipses nessa altura, 2019, 2020, 2021 começaram, depois os eclipses vão para trás, não é? Aqui teve um bocadinho de apaziguamento quando estavam no eixo Gêmeos-Sagitário, mas quando chegou aqui ao Touro Escorpião, pronto, foi mesmo a machadada. Em 2021 houve um eclipse a 27 graus de Touro, mesmo aqui embaixo, no fundo do céu dela. Um eclipse lunar, no dia 19 de novembro. Ela faz anos a 21 de abril. Fazia anos a 21 de abril. Ou seja, o Sol estava aqui, a Lua estava cá em cima. Portanto, foi conjunto, a Lua estava aqui. E a Lua eclipsou-se aqui ao pé Ma- do Saturno dela. 19 de novembro de 2021. Foi praticamente um ano dela falecer. Antes dela falecer.
Maio de 2022, aí é que foi mesmo Foi na uma Murcho, não é? chateação. Exatamente. 16 de maio houve um lunar total a 25 graus de Escorpião, exatamente no meio do céu, em Saturno. E se nós pensarmos qual é o simbolismo do meio do céu para uma rainha, agora temos que pensar quem é a pessoa e qual é o papel dela. Ela não era qualquer pessoa. O papel Ela dela era era maior do que ela. a não é? De um reino e de, pronto, quer queiramos que não, um império ainda, não é? Porque eles, da Commonwealth. Ela tinha um papel, ela usava uma coroa, tinha este Saturno, este peso de Saturno, não é? E foi aqui que se eclipsou a Lua, ok? Já estava a ver várias coisas, não é? Mas aqui foi Bem, mesmo. Em maio, 16 de maio, ela faleceu numa lua também que lhe passou aqui. Ela faleceu, eu tenho aqui, a 8 de setembro desse ano, 2022. Mas eu digo, eu tinha, até escrevi, porque 25 de outubro haveria um eclipse do Sol a 2 de Touro. E eu tinha dito, eu não sei se ela chegará ao eclipse 2 de Touro, porque já o 2 de Touro era vai. aqui, Já no estavas Sol afastado dela. do meio do céu, exatamente. Ela Ah, evitou, ok. digamos assim, este eclipse do Sol. Portanto, cerca de um mês antes ela faleceu, porque também não aguentaria este eclipse. Já Era era complexo. demasiado. Já era demasiado. Mas Mas vale, isto é pelo desculpa, simbolismo em si. é isso que eu ia dizer, não é? Vale a pena reforçar que esse Saturno e esse meio do céu, quer dizer, se olhares para todos os aspectos, o vértice que está ali em cima é comum quase ao mapa todo, é todo o mapa empurra para cima, então aquele ponto meio do céu e Saturno é E, ultra importante, não é? e é o regente do ascendente. Ok? Pronto, tem muito simbolismo, como Saturno, Claro, como a responsabilidade, como o peso da governação, como tudo, como é ela, é o responsável, pronto, é o papel dela, é muita coisa, não é? É ela a representar o pai, não é? O pai dela, que de repente teve que ser o pai. Pronto, uma vida complicada, é de uma vida certeza. muito, muito, é um mapa cinza que esta deve ser Acho um dado. mapa muito rico mesmo. Muito rico mesmo. Fascinante, Isabel. Então, deixa-me só partilhar com vocês que a Isabel vai fazer um curso de eclipses no sábado, dia 9. Provavelmente, quando Sim. tu se ouvires este vídeo, ainda vais a tempo de ingressar no curso. Por isso, Isabel, queres trazer só duas outras ideias sobre o que é o curso, para quem é o curso? Olha, não é um curso, é só é um workshop. Desculpa, um É uma workshop, coisa exatamente. muito levezinha. Não é preciso ter conhecimentos nenhuns da astrologia. Eu faço 2 vezes por ano para apanhar os eclipses da primavera e do outono. E então nós vamos agora ter 2 eclipses, um no final de março e no início de abril, um lunar e um solar, porque os eclipses vêm sempre aos pares, como eu costumo dizer, são como as cerejas, vêm aos pares, então faço. Só para explicar um bocadinho, porque são luas novas e são luas cheias, especiais, explico só assim um bocadinho. E depois fazemos tipo uma oficina prática com os mapas das pessoas que estão a assistir. Portanto, faço assim muito rapidamente uma análise do impacto dos eclipses nos mapas pessoais de cada um. Portanto, não é nada de muito. Claro que ensino o impacto nas casas, não é? E pronto, Mas não dou precisa esse ter lado muito direto, conhecimento astrológico, de alguma significado das forma. casas astrológicas, para quem não saiba, não é preciso vir com grandes conhecimentos da astrologia. Pronto, é só isso. Exatamente. E Então, podem se inscrever no meu Instagram, está lá o formulário e são todos bem-vindos. é exatamente isso que eu ia dizer, que o Instagram da Isabela é TheStarIsYou1. Vocês agora vão ver o Instagram da Isabela, mas de qualquer das formas, na descrição do vídeo, se vocês não conseguirem encontrar, no primeiro link vai estar lá o Instagram da Isabel. Entrem em contato, eu também vou deixar o Linktree, tem todas as informações do Patreon,
canal, todas as informações da Isabel, para que vocês possam chegar até ela e explorar os eclipses. Eu acho que é um assunto que mais tarde ou mais cedo a gente provavelmente vai voltar a falar, Isabel, porque é muito, muito interessante perceber esta técnica ou esta ferramenta, este marcador tão relevante, não é, na análise, e que se calhar não tem sido dado o devido valor, não é? Porque fica assim para escanteio, parece que não é um ponto que deve-se ir resgatá-lo outra vez para a prática. Eu acho que é extremamente interessante. Para quem está a ouvir, Isabel chegou-nos até ao fim. Eu gostaria que destacasse uma coisa que para ti é realmente importante em relação aos eclipses, uma mensagem final para quem possa ter chegado até aqui connosco. Tu queres deixar essas pessoas sobre os eclipses? É tipo, não tenham medo que não é nenhum lobo mau. Exatamente. Antes, pelo contrário, tenham curiosidade de saber tenham curiosidade de tudo. Pronto, é mesmo isso, não tenham medo de nada e não são os planetas que fazem a nossa vida. Ok? Essa é a mensagem, nem os planetas, nem os eclipses, nem nada disso, não é? Exatamente. Somos nós que construímos a nossa vida com o apor, não é? Com o conhecimento que podemos ter de que eles nos podem auxiliar, não é? Nas Ganhar escolhas, consciência. nas melhores escolhas que poderemos ter, é só isso. Exatamente, Isabel. Agradecer-te muito pela tua presença, pela tua partilha, Isabel. Obrigada, Diogo. Eu agradeço eu de todo o coração e este projeto é fantástico. Dou-te os parabéns. Muito Muito obrigada pelo obrigado. convite. Não Tenhas é? muito E sucesso. vamos, espero eu que sim, porque realmente há muitas pessoas como tu que têm conhecimento maravilhoso que deve ser partilhado e é realmente esse aqui o objetivo do canal. E a ti que estiveste connosco até ao fim, desejar-te um excelente dia e, como sabes, continua a explorar a astrologia.